Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert para mais uma gravação, né? Para mais uma videoaula gravada. A gente vai começar agora oficialmente o nosso sexto período de 2020, né? Ou nosso segundo período aí de 2021. Como eu falei para vocês, a partir de agora a gente vai trabalhar oficialmente os conteúdos referentes aí ao oitavo ano. Eu vou trabalhar com o ponto que está no nosso hall de conteúdos, né, na nossa ementa, em tudo aquilo que eu preciso trabalhar com vocês durante o ano. E o nosso primeiro assunto aí vai ser a classe gramatical chamada advérbio. Na última aula eu postei para vocês algumas videoaulas e eu espero que vocês tenham visto aí as videoaulas, né, sobre o advérbio. E agora a gente vai responder na sequência aí as duas atividades que eu postei para vocês. Então aqui a gente tem aí um quadrinho do Garfield, né, que é do autor, do quadrinista Jim Davis, e diz assim: o dia está melhorando. Vocês veem aí o dono do Garfield e ele, né? O segundo quadrinho eles parecem com tédio, e aí no terceiro quadrinho ele fala assim: já que hoje foi a pior manhã da minha vida. Aí o Garfield pensa, né? Porque ele não oraliza, ele só pensa, mas ele é muito inteligente. Pois é, geralmente eu não acordo tão cedo. Ok, então vamos lá à primeira questão. Qual é o objetivo do texto lido? Qual que é a finalidade desse texto? Quem marcou a letra D acertou. O objetivo do texto aqui, gente, no caso, eu vou usar esse recurso aqui que ele é mais rápido. O objetivo do texto aqui, aliás, perdão, quem marcou a letra C? O objetivo do texto aqui é realmente aí, no caso, né, proporcionar humor ao leitor. Né? No caso aí, ele diz, né, o dia está melhorando, e aí ele não vê nada passar, e aí ele fala no último quadrinho: já que hoje foi a pior manhã da minha vida. Não, aqui a gente não tem o contexto do que aconteceu, né, para ele falar isso, e aí o Garfield diz, né, pois é, geralmente eu não acordo tão cedo. O Garfield tem a fama de ser muito preguiçoso, como a maior parte dos gatos são, né, gente? Então o objetivo do quadrinho do texto é proporcionar humor. Aqui é uma questão de interpretação, nem uma questão sobre advérbio, né? Questão 2. A frase em que o termo destacado funciona como advérbio, agora sim a gente tem uma questão que vai focar no aspecto gramatical. O que é o advérbio que vocês aprenderam nas videoaulas? O advérbio é a classe gramatical, é a classe da gramática, é a classe de palavras que modifica o verbo. O advérbio ele anda, assim como o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, eles giram em torno do substantivo. O advérbio ele vai girar em torno do verbo, certo? É o advérbio que vai dizer qual é a circunstância que vai se dar a ação verbal. Pode ser uma circunstância de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida. Enfim, existem várias circunstâncias, né, que a ação do verbo pode se dar. Aqui na questão 2, ele quer para marcarmos a frase em que o termo em destaque é um advérbio. O dia está melhorando. Dia aqui não é advérbio, né? É um substantivo, até porque eu tenho aqui um artigo, né? Cada vez que vocês virem um artigo na frente de uma palavra, essa palavra tem grandes chances de ser um substantivo. Já que hoje foi. Agora aqui sim, né? O hoje aí vai ser um advérbio de tempo modificando o verbo ser, né? Já que hoje foi. Hoje aí é um advérbio temporal. A letra B é o nosso gabarito. A pior manhã da minha vida. Manhã aí também, por mais que possa indicar tempo, manhã aqui é um substantivo. Vejam aqui o artigo, ó. Isso aqui é um adjetivo qualificando que não foi uma boa, mas uma manhã ruim. Eu não acordo, e acordo é verbo, certo? Então, o advérbio aqui vai ser o hoje, que é um advérbio temporal. Eu espero sinceramente que vocês tenham visto as videoaulas importantíssimas para vocês aprenderem o conteúdo aí, os aspectos de regrinhas, né, conceituais e classificação também dos próprios advérbios. O advérbio identificado na questão anterior, que é o hoje, indica o que? Já falei, né? Esse hoje aí vai indicar o que mesmo, gente? Vai indicar tempo. Muito bem.
Tendo em conta o emprego do advérbio, a passagem pois é, geralmente, eu não acordo tão cedo, poderia ser reescrita da seguinte forma. Como é que a gente poderia reescrever essa frase, né? Tendo em conta o emprego do advérbio. Pois é, normalmente eu não acordo tão cedo, pois é, ocasionalmente, involuntariamente ou certamente. Pelo contexto e pelo emprego que foi colocado o advérbio, o Garfield quis dizer aqui que ele acordou cedo e que não é normal, né, ele acordar tão cedo assim. Então a letra A seria a nossa resposta, né? Esse geralmente aqui, ele vai aí ter o mesmo significado que normalmente, ok? Geralmente aqui nesse contexto é o mesmo que normalmente. No trecho, eu não acordo tão cedo, o advérbio sublinhado exprime o quê? Exprime dúvida, exprime negação, exprime comparação ou exprime certeza? Não, com certeza, né, gente? É um verbo aí que vai expressar o quê? Uma negação. Então a letra B também aí vai ser a nossa resposta. Até aqui alguma dúvida, pessoal? A gente vai ficar com essa primeira parte da atividade aqui e vamos passar agora para outra atividade. Aguardem. Bem, agora a gente está aqui na nossa segunda atividade, tem um texto aí do Manuel Bandeira, eu vou ler para vocês e na sequência a gente vai responder aí mais 5 questões sobre advérbio. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Um aquário é um verdadeiro encantamento para os olhos de um menino. De um menino, creio que para os de toda a gente. Eu, por mim, confesso que sou frequentador assíduo do pequeno aquário do passeio público e ainda da última vez que lá estive, fui testemunha da alegria imensamente divertida que despertava num gurizinho de 27 meses apenas o espetáculo dos peixes cambalhotando atrás das paredes de vidro do aquário. Apesar da tartaruga incutir-lhe um arzinho sério, mas como ele se ria do cardume, claro, ágil, nítido das pequeninas Eu li sem entonação, vou ler novamente. Perdão. Apesar da tartaruga incutia-lhe um arzinho sério, mas como ele se ria do cardume, claro, ágil, nítido das pequeninas crocorocas, dos camarões batendo as patinhas dorsais incessantemente. O peixe enxada, chato e quase redondo, com as duas listras escuras bem marcadas, parecia um brinquedo bonito, como os peixes que os índios do Amazonas fabricam para os filhos e que eu tive ocasião de ver no Museu do Pará. Vamos agora às questões, que são mais questões que vão frisar, que vão focar no aspecto gramatical com relação aí ao uso dos advérbios. No trecho, e ainda da última vez que lá estive, o advérbio lá aponta um lugar. Que lugar é esse? Esse lá aí, se a gente voltar no texto, vocês vão ver aqui, né? Ó, e ainda da última vez que lá estive, lá onde ele fala anteriormente. Um aquário é um verdadeiro encantamento para os olhos de um menino. De um menino, creio que para os de toda a gente, não só meninos, né? Não só crianças. Eu, por mim, confesso que sou frequentador assíduo do pequeno aquário do passeio público. E ainda da última vez que lá estive, lá onde? No pequeno aquário do passeio público. Então a gente pode colocar assim, ó. O advérbio lá se refere ao pequeno aquário do passeio público. Tudo bem, pessoal? Então o lá se refere aí a esse local. O lá é um advérbio de tempo. Vejam aqui, ó, lá estive, lá estive. Eu falei para vocês anteriormente
que o advérbio sempre anda com um verbo, né? Aqui é do verbo estar. Lá onde, né? Onde eu estava. Onde também é outro advérbio de lugar, na verdade, né, gente? Então vocês têm que ficar muito atentos aí a isso, viu? Questão 2. Em fui testemunha da alegria imensamente divertida. O termo destacado complementa o sentido, explica ou intensifica. A maior parte dos advérbios de intensidade, vocês viram isso no vídeo, eles vão vir aqui com esse sufixo, né? É o sufixo mente, que vai dar ideia justamente aí dessa intensidade, né? Tipo, o rapaz andava vagarosamente, andava muito devagar. Ou então rapidamente, muito rápido, né? Há uma intensidade tanto para mais quanto para menos. Essa aqui é a resposta correta. A questão 3, na frase. Dos camarões batendo as patinhas dorsais incessantemente, o advérbio incessantemente indica o quê? O meio com que os camarões batem as patinhas dorsais, o modo com que os camarões batem as patinhas dorsais, o tempo com que os camarões batem as patinhas dorsais. É a mesma coisa da questão anterior, né? O incessantemente aí é um advérbio de modo. E os advérbios de modo, eles vão indicar ou intensidade ou maneira, né? Ó, na frase dos camarões batendo as patinhas dorsais incessantemente, era a maneira, era o modo como eles batiam aí as patinhas dorsais. Então, na verdade não é bem a mesma coisa, porque aqui é de intensidade e aqui é de modo, viu? O que vai mudar aqui, na verdade, é o contexto em que eles foram empregados. Mas os advérbios de modo e de intensidade, alguns deles usam aí, né? A maior parte deles vai usar esse sufixo mente. Vocês vão ter que entender, fazer a leitura para poder entender o contexto e ver se é de modo ou se é de intensidade. Tudo bem, pessoal? Na oração, um aquário é realmente um encanto. O advérbio sublinhado introduz o quê? Observem aqui novamente, ó, eu tenho mente, mas eu tenho que entender o contexto em que a frase está para poder dizer qual é o tipo de circunstância que dá a ação do verbo. Então, é uma afirmação, é uma conclusão, uma ressalva. Ó, aqui não é nem modo nem intensidade, ele está afirmando que o aquário é um encanto. Então aqui, gente, vai ser o quê? Uma afirmação. Então isso aqui é para mostrar para vocês que por mais que termine em mente, pode ser que não seja nem de intensidade nem de modo, mas sim de afirmação. Como eu falei para vocês, é o contexto que vai fazer com que a palavra, né, não só os advérbios, mas as palavras tenham tal sentido, né, na frase, na oração, no período, no próprio texto. Tem que ver o contexto, né, a situação em que ela está escrita. A última questão diz o seguinte: sublinhe os advérbios e em seguida identifique as circunstâncias que exprimem. A frase é: talvez ele não vá ao aquário hoje. Aqui eu tenho quantos advérbios? Eu tenho talvez, eu tenho aqui o talvez, eu tenho não, eu tenho hoje. Não é isso, gente? Tenho 3 advérbios. Talvez é advérbio de quê? De dúvida, né? Saiu um pouco estranho isso aqui. Deixa eu ajeitar, gente, vai ficar melhorzinho. Então, talvez é de dúvida. E aí, ó, continua aqui, mas vai ficar assim mesmo agora. Acabou não sumindo da tela. O não é de quê? O não é de negação, né? E hoje é de tempo. Muito bem, sumiu. Certo, pessoal? Então a gente fechou aí as 2 atividades. Eu vou passar para vocês mais uma atividade para finalizar. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte de advérbio, né? E que a gente possa continuar aí com os nossos estudos, tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.